Boa noite, são 6h06. Está começando agora pelo SBT o debate com os candidatos à presidência da República no segundo turno. A presidente Dilma Rousseff, do PT, candidata à reeleição, e o senador Aécio Neves, do PSDB. Este encontro histórico entre os candidatos, tecnicamente empatados, segundo as pesquisas de intenção de voto, também é realizado pelo portal UOL e pela Rádio Jovem Pan, que ao lado do SBT dão, dessa forma, a sua contribuição para o fortalecimento da democracia brasileira e para que o nosso eleitor faça a sua escolha. Você também pode participar pela página do SBT na internet. O debate terá duração de 1h20 e será dividido em 3 blocos. Sejam bem-vindos, senhores candidatos. Neste bloco nós teremos 4 rodadas com perguntas, réplicas e tréplicas. Os candidatos farão perguntas entre si com temas livres. Cada candidato terá 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Antes de nós iniciarmos a rodada, cada candidato terá agora 1 minuto e meio para responder a seguinte pergunta: por que o senhor quer ser o presidente da República? O senhor? O sorteio realizado previamente, o primeiro a falar é o candidato Aécio Neves. Boa tarde a você, Nascimento. Agradeço ao SBT por essa oportunidade, cumprimento a candidata e me dirijo aos telespectadores para dizer, em primeiro lugar, que sou candidato à presidência da República para encerrar um ciclo de governo que fracassou. Fracassou na condução da economia, o que vai nos deixar como legado uma inflação saindo de controle, crescimento baixo e uma perda crescente da credibilidade do país, o que impacta fortemente nos investimentos e, claro, na geração de empregos. Sou candidato à presidência da República porque o governo fracassou na gestão do Estado Nacional. O Brasil se transformou num grande cemitério de obras inacabadas, com sobrepreços e com denúncias a todo momento de irregularidades na sua condução. Eu quero ser candidato à presidência da República porque os indicadores sociais pioraram ao longo desses últimos anos. A saúde piorou, a educação piorou e a criminalidade aumentou. Eu sou candidato e quero ser presidente da República porque construí, ao longo dos últimos anos, um projeto para o Brasil, um projeto que não é de um partido político, um projeto generoso, um projeto de união, de integração nacional, um projeto que vai combater a inflação com extrema firmeza e determinação, que vai resgatar a confiança para que os investimentos voltem a gerar empregos no Brasil, que vai cuidar da educação do seu filho. Eu quero ser presidente para conduzir pessoalmente uma política nacional de segurança pública. O ciclo de governo que aí está não tem mais condições de governar o Brasil. Muito obrigado. Agora a candidata Dilma Rousseff. A senhora tem 1 minuto e meio também para responder por que quer ser presidente da República por mais um mandato. Boa noite, Carlos Nascimento. Boa noite, candidato. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Eu agradeço essa oportunidade ao SBT para eu poder apresentar as minhas propostas. Eu estou defensora de um modelo diferente para o Brasil do que governou antes, até 2002. Um Brasil que emprega, ao contrário de um Brasil que desemprega. Um Brasil que cria oportunidades iguais para todos, contra um Brasil da exclusão e um Brasil da desigualdade. Um Brasil que vai governar para todos, contra um Brasil que não foi governado para todos. Eu faço parte de um projeto que resgatou 36 milhões de brasileiros da pobreza, tirou-os do mapa da fome e elevou 42 milhões às classes médias. Faço parte de um projeto que quer e construiu as bases para um Brasil moderno, mais inclusivo, mais produtivo e mais competitivo, onde a educação estará no centro de tudo. Faço parte de um projeto que não vê, a não ser na justiça social, as condições para a união nacional. Um projeto que quer levar avante segurança, saúde, transporte de qualidade. Eu peço o voto de vocês e peço que vocês nos acompanhem para entender as nossas propostas. Muito obrigado. Damos início então agora às perguntas entre os candidatos com temas livres. O primeiro a fazer a pergunta é o candidato Aécio Neves. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta.
Candidato, pelo visto, a senhora quer fazer nos próximos 4 anos tudo aquilo que não fez nos últimos 4 anos. A senhora será a primeira presidente da República a deixar o governo com uma inflação maior do que aquela que recebeu. Mas, novamente, volto a falar de Petrobras, porque já virou quase uma rotina nos nossos debates. A cada debate, uma nova denúncia. E a denúncia de hoje nos jornais diz respeito à Coperj, no Rio de Janeiro. Segundo o Tribunal de Contas da União, foram encontradas irregularidades em contratos no valor de 18 bilhões de reais. Não bastou Passadena, com prejuízo de cerca de 2 bilhões de reais aos brasileiros, não bastou Abreu e Lima, orçado em 4 bilhões, já se gastou mais de 30 e já com denúncia de superfaturamento para pagar propina à sua base aliada, agora em relação à Coperj. A senhora sempre diz que não sabe de nada e não tem a menor responsabilidade sobre isso. Eu pergunto à senhora, candidata, de quem é a responsabilidade por tantos desvios de dinheiro público na Petrobras? Candidato Aécio Neves, eu gostaria de dizer que em relação a tudo que está acontecendo na Petrobras, quem investigou, a Polícia Federal, que foi levada a investigar e que, ao contrário do passado, não era dirigida por filiados ao PSDB, como foi o caso da Polícia Federal no governo do Tucano, a Polícia Federal investigou e vai punir implacavelmente, porque construiu provas, passou para o Ministério Público e agora, candidato, a Justiça vai julgar. E isso significará que o Brasil, pela primeira vez, vai ter de fato o combate sistemático à corrupção. Porque, candidato, num debate passado, eu lhe perguntei: onde estão os corruptos? Onde estão os corruptos da compra dos votos para a reeleição? Todos soltos. Onde estão os corruptos do metrô de São Paulo e dos trens? Todos soltos. Onde estão os corruptos da pasta rosa? Todos soltos. Onde estão os corruptos do processo Civan? Todos soltos. Onde estão os corruptos da privataria Tucano? Aquela do limite da irresponsabilidade? Todos soltos. Então, quero dizer para o senhor, eu tenho um compromisso diferente. O meu compromisso é investigar e punir aqueles governos que não investigam, não acham, candidato. Assim como agora, quando a gente pergunta aonde está e qual foi a quantidade de recursos passados para as 3 rádios e um jornal mineiro que o senhor detém em Minas Gerais. Não há transparência, não há informação. Essa, candidato, essa é a diferença entre nós. Eu investigo, construo as provas para punir. 1 minuto para a réplica. Candidata, eu acredito e confio nas nossas instituições. Todos esses casos, aos quais a senhora se refere, foram investigados. Se as pessoas estão soltas, é porque não foram condenadas. Portanto, as provas não existiram. Mas não vou olhar para o passado, vamos olhar para o presente e para o futuro. Eu digo à senhora, onde estão os corruptos do seu partido? Presos, candidata. O presidente do seu partido foi preso. O tesoureiro do seu partido foi preso. O ministro mais importante do seu governo foi preso. Mas eu quero que a senhora responda a minha pergunta de agora. De quem é a responsabilidade sobre esses desvios de recursos na Petrobras que não cessam nunca? Eu não estou repetindo as outras denúncias. Eu estou falando, candidata, das denúncias de hoje, de agora. Não é possível que a senhora não se sinta responsável por isso. Não existe, candidata, me perdoe, uma terceira alternativa. Só existem 2. Ou a senhora foi conivente, ou a senhora foi incompetente para cuidar da maior empresa pública brasileira. Candidata, é estarrecedor que o senhor ache, aliás, que essas pessoas que não foram condenadas em nenhum desses processos que eu falei, elas o foram porque eram inocentes. Aliás, não foram condenadas porque são inocentes. Não, candidato. Não foram investigadas, é diferente. Vocês têm uma praxe. Vocês engavetam, escondem debaixo do tapete. Vocês chegaram a transferir, no caso da pasta rosa, um delegado de um determinado lugar para outro. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte: eu, candidato, sou responsável por investigar nesse país. Sou responsável por punir.
É esta a minha responsabilidade, é uma responsabilidade de Estado, investigar com a Polícia Federal, denunciar com o Ministério Público e punir com o Judiciário. Caso contrário, candidato, eu estaria numa situação que não é a correta, é achando que eu estou acima do governo. Não, eu represento o governo. Obrigado. Candidata Dilma, agora a senhora fará a pergunta ao candidato Aécio Neves, por favor. Pois não, Nascimento. Candidato, eu tenho como prioridade no meu governo a educação. E nós estamos em épocas do Enem. 8 e 9 vai ser o Enem, que é o maior concurso de unificado que o Brasil possui. Por meio do Enem, nós vamos ter acesso não só a 5.000 cursos nas universidades federais, vamos ter acesso ao ProUni, vamos ter acesso ao FIES, vamos ter acesso ao Ciências Sem Fronteiras. Vocês foram contra, é claro, ao ProUni, foram contra também as escolas técnicas federais. Mas eu gostaria muito de saber por que vocês sempre torceram contra esse que é um dos programas mais importantes hoje, porque garante acesso democrático. Na minha época, a gente tinha de viajar de avião para fazer vestibular. Hoje não precisa. Entra na internet e faz o concurso. Obrigado. Candidata, antes de responder a sua pergunta, eu vou deixar aqui uma indagação no ar. Se a senhora acha que houve tantos crimes cometidos no governo do PSDB, a senhora lista aqui vários deles, vocês governaram o Brasil por 12 anos, candidata. Por que a senhora não investigou? Por que a senhora não fez novas denúncias? Porque não existia o que investigar. Então a senhora prevaricou. Se a senhora está dizendo aqui, agora, no momento da reeleição, que foram cometidos crimes que não foram investigados, a sua responsabilidade era denunciá-los para que o Ministério Público, que não pertence ao seu governo, ou a Polícia Federal, que não pertence ao seu governo, são instituições de Estado, fizesse a investigação. E não coloque palavras na minha boca, nem do meu partido. Quem foi contra escolas técnicas, candidata? O Pronatec é uma inspiração do PEP. Pergunte lá aos técnicos do Ministério da Educação, programa de ensino profissionalizante que foi ampliado. Nós temos que reconhecer que precisa melhorar muito. Foi inspirado nas ETECs aqui de São Paulo. Aproveito para cumprimentar o governador Geraldo Alckmin, que aqui me acompanha pela sua extraordinária vitória. As boas propostas têm que avançar. O ProUni, candidata, foi uma inspiração, até porque a sua primeira experiência foi em Goiás, no governo do PSDB, que permitiu que ampliasse as oportunidades de vaga nas universidades. O PT tem uma mania, candidata, que infelizmente a senhora mantém, de achar que é dono dos programas. Ninguém é dono desse Brasil. Vou falar aqui para o telespectador, para a telespectadora. As boas coisas têm que continuar. O que nós precisamos é qualificar a gestão pública, colocar gente séria, gente honrada, para que os resultados atinjam as pessoas. Eu quero sim fazer a nova escola brasileira. A senhora fala em flexibilizar o currículo do ensino médio. Depois de 12 anos de governo, por que não fez isso antes? Isso é necessário. Fico feliz, inclusive, que a senhora concorde conosco. Eu vou fundar a nova escola brasileira, uma escola que ensine, que prepare o aluno e o jovem para os desafios da vida que certamente estão por vir. Candidato, é interessante eu fazer a pergunta por que não fizeram antes. Se o senhor gosta tanto dos nossos programas sociais, por que o senhor não os fez antes quando podia, porque era governo? Porque o senhor estava assim nas escolas técnicas federais, o senhor era líder do governo quando foi aprovado. Então, candidato, não dá para o senhor não assumir a responsabilidade também pelos seus atos. Foram as provas que vocês levaram e as ocultações que vocês fizeram que impedem uma investigação maior. Agora, no caso específico dos trens e do metrô de São Paulo, a Suíça mandou todas as provas para o Brasil e isto está em processo. Tanto é assim que vocês estão sendo chamados para depor na justiça. Candidato, eu tenho orgulho de ter uma vida sem nenhum parente empregado, sem nenhum uso indevido do dinheiro público em propriedade minha ou da minha família. Candidato, o seu governo e sua história passará para a história como o governo com descompromisso com a ética, com desvios em toda parte. Foram 6 ministros
demitidos por desvios, as agências reguladoras ocupadas por pessoas que foram ali fazer negócios, candidata. A senhora permitiu ser sucedida na Casa Civil da Presidência da República, o cargo que a senhora gosta de dizer que é o mais importante depois da Presidência da República, pela sua dileta e próxima amiga e de braço direito, que foi ali fazer negócios e por isso foi demitida, candidata. Não me meça com a sua régua. Governei Minas Gerais, candidata, com honradez. A senhora está desrespeitando o Estado de Minas Gerais, com as acusações absurdas, com as mentiras a todo dia acharcadas nas redes, anonimamente, candidata. A senhora, infelizmente, tem permitido ao Brasil ver a mais baixa campanha da sua história democrática a partir da primeira eleição que tivemos de Fernando Collor. Candidato, essa é a sua pergunta agora, por favor. Candidata, vamos falar daquilo que interessa à dona de casa, ao cidadão, ao jovem, à jovem e ao trabalhador que está, se conseguir, já chegando em casa do trabalho. Provavelmente muitos estão nos ouvindo agora no rádio do carro, pela dificuldade que tem hoje para chegar em casa. Inflação, candidata. A senhora reiterou nos 2 últimos debates que a inflação está sob controle. O seu secretário de Política Econômica disse que existe uma alternativa. Deixe-se de comer carne, passe a comer ovo. O ovo no seu governo já aumentou mais de 50%. Temos que ver o que vai restar para se comer depois que a população não conseguir mais comprar o ovo. Mas a grande questão é o seguinte, candidata. Vamos falar agora de futuro, daquilo que interessa às pessoas. O que a senhora pretende fazer, já que não apresentou ao Brasil um plano de governo para controlar a inflação e fazer com que o Brasil volte a crescer? Vamos elevar o nível do debate. Eu dou à senhora a oportunidade de dizer aos brasileiros como vai controlar a inflação ou se ela está realmente sob controle. Candidato, antes de começar, eu vou dar um esclarecimento. Não houve nenhuma acusação contra a ex-ministra, chefe da Casa Civil, Helenice Guerra, que não seja uma similar à sua. Sabe qual? Emprego de parentes, ou seja, nepotismo. O senhor empregou um irmão, um tio, 3 primas e 3 primos. É disso que se trata, candidato. Eu nunca fiz isso na minha vida. Queria dizer que no caso da inflação, eu tenho certeza que a inflação no Brasil está sob controle. Existe hoje uma tentativa de criar um clima de quanto pior, melhor. Essa tentativa, candidato, de criar um clima de quanto pior, melhor, vocês fizeram na Copa, dizendo que não ia ter Copa, que não ia ter condições, o Brasil não tinha aeroportos, portos, enfim, o Brasil não estava preparado. E ficou claro que o Brasil, fora de campo, estava muito bem preparado. Os aeroportos funcionaram, a segurança funcionou. No caso da inflação, é o mesmo. Nós temos tido, candidato, 2 choques de oferta. Um e o outro por conta da seca. Essa mesma seca, candidato, que hoje está colocando São Paulo numa situação insustentável. Qual é? Nós tivemos choque de preço da energia. A energia aumentou, nós não temos racionamento, nós não vamos impor racionamento, porque tínhamos as térmicas para despachar. Elas custam um pouco mais caro, nós vamos ter de pagar. A outra foi o choque nos alimentos, também por conta da seca. Tudo isso é passageiro. O que não é passageiro, candidato? Quando o senhor não planeja, o senhor não investe e você condena uma cidade do porte de São Paulo à mais terrível falta de água. Nós sabemos, candidato, que a gestão da água ela é afeta ao governo do Estado. Então tem responsáveis, candidato. Como nós vemos, a candidata tem sempre uma justificativa, mas não tem nenhuma solução. Minha amiga, meu amigo que nos ouve, para a presidente da República, mais uma vez, inflação não é problema. Ela não tem nenhuma proposta, nenhuma solução de enfrentar essa questão. Eu pergunto mais uma vez a quem nos ouve agora, você compra com o mesmo dinheiro hoje que comprava 6 meses atrás ou há 1 ano atrás? Se compra, eu acho que o caminho é votar na candidata Dilma Rousseff. Mas não adianta você mascarar a realidade, candidata. Hoje, infelizmente, a inflação voltou a atormentar a vida dos brasileiros e das brasileiras, porque o seu governo foi leniente com ela. Fomos nós que controlamos a inflação lá atrás, candidata. E, infelizmente, o seu governo vai deixar uma herança perversa para o futuro. Inflação alta, crescimento baixo e perda de credibilidade.
Sem credibilidade não há investimento, sem investimento não tem emprego. Nós tivemos 418 mil empregos a menos esse ano do que no ano passado, no mesmo período. Obrigado. Candidato, emprego vocês não podem falar. Vocês nos entregaram o país com 11.400.000 desempregados, a segunda maior quantidade de desempregados, só ganhávamos da Índia, e uma vitória muito ruim, candidato. Agora eu queria dizer para o senhor, eu não vou combater a inflação com os métodos do senhor, que é desempregar, arrochar o salário e não investir. Vocês falam que querem fazer a inflação convergir para 3%. Ora, é importante que a dona de casa que está nos escutando saiba, vou falar para ela, o que acontecerá se ela for para 3%? Nós vamos ter uma taxa de desemprego de 15%. Ele está queixando de uma taxa de desemprego de 5%. Sim, hoje nós temos no Brasil, neste ano, quase 1 milhão de empregos criados. E vamos elevar os juros para 25%. Ninguém nunca mais vai comprar a prazo nesse país. Obrigado. Candidata Dilma, agora na sequência a sua pergunta, por favor. Candidato, eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor. Os nossos governos reorganizaram o Estado que nós recebemos sucateado. Fizemos concursos públicos. A maior parte dos concursados, candidato, foi para a educação, para a saúde e para a segurança. Nós temos uma taxa de 4,2% de gastos com o pessoal em relação ao PIB. Vocês deixaram com 4,8%. Candidato, ao contrário de vocês, nós fazemos concurso. Ao contrário de vocês, nós não nomeamos sem concurso. O que nós conseguimos, candidato, é que de cada 4 funcionários públicos que têm cargo de comissão, 3 sejam cargos de funcionários públicos de carreira. Candidato, eu nunca nomeei parentes para o meu governo. Eu gostaria de saber se o senhor também nunca fez a mesma coisa. Responda, candidato. Candidata, vou lhe responder com uma alegria enorme. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradeço a homenagem que a senhora faz ao presidente Fernando Henrique. Eu tenho certeza porque a senhora tem um apreço muito grande, pelo menos quando escreve. Mas vou tentar falar de futuro. Eu sempre tive um cuidado muito grande em respeitar as pessoas, candidata. Respeitar os adversários. Nós tivemos no passado, não muito remoto, um episódio muito triste na política brasileira, quando o candidato Fernando Collor trouxe para o meio do debate político, de forma absolutamente irresponsável, uma parente do ex-presidente Lula. A senhora gosta de falar de parentes. No meu governo, me ajudou muito a minha irmã, a minha irmã Andréia, uma figura extraordinária. Costumo achar que eu sou o neto preferido de Tancredo. Era ela. Ela assumiu o serviço de voluntariado do Estado de Minas Gerais, me ajudou a coordenar a área de comunicação sem remuneração, candidata. A senhora é porque não conhece Minas Gerais. Se conhecesse um pouco, ia saber o respeito que Minas tem por ela, nas enchentes, nas catástrofes. Era ela que mobilizava empresários, mobilizava as igrejas para resolver o problema das pessoas mais simples. Por isso eu me orgulho muito da Andréia ser minha companheira. Agora, candidata, a senhora conhece o senhor Igor Rousseff? Seu irmão, candidata. Não queria chegar nesse ponto. O seu irmão, candidata, foi nomeado pelo prefeito Fernando Pimentel no dia 20 de setembro de 2003 e nunca apareceu para trabalhar, candidata. Essa é a grande verdade. Lamento ter que trazer esse tema aqui. A diferença entre nós é que a minha irmã trabalha muito e não recebe nada. O seu irmão recebe e não trabalha nada. Infelizmente, agora nós sabemos, porque a senhora disse que não nomeou parentes no seu governo. A senhora pediu que os seus aliados o fizessem, candidata Dilma Rousseff. Candidato, o seu irmão, aliás, meu irmão, eles têm de ser regidos pela mesma lei. Eles não podem, candidato, estar no governo que nós estamos. O nepotismo, candidato, eu não criei, não. O nepotismo é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Toda a sociedade brasileira sabe que dentro do governo federal e dentro do governo do Estado de Minas não pode ter uma irmã, um tio, 3 primos e 3 primas. O senhor tem de dar conta de todos, não só
ver os decretos que vocês publicam, que ela era responsável pela destinação das verbas em todas as questões relativas à propaganda. Ora, a imprensa tem perguntado quanto é que vocês colocaram nos 3 rádios e no jornal que vocês possuem. Essa é uma pergunta que não é minha, candidato. O senhor deve a ela à imprensa. Candidata, a senhora está mentindo para o Brasil. Nepotismo é proibido por lei. Não existe, candidata, parente trabalhando no governo. Ela assumiu o cargo de voluntariado, trabalha espontaneamente. É o cargo que a esposa, geralmente, dos governantes ocupam. Portanto, entenda bem a lei. A senhora não a leu direito, candidata. E no meu governo, no que diz respeito à distribuição de verbas, não acontece o que acontece no seu, onde esses blogs aparelhados recebem recursos para atacar a honra dos seus adversários, para colocar infâmias na rede, financiados com dinheiro público. Eu atendi, candidata, a uma reivindicação histórica do Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Estado, onde todas as empresas, todas as rádios receberam as mesmas verbas, o mesmo número de inserções, candidata. Tudo isso foi denunciado pelo seu partido. E sabe o que aconteceu? O Ministério Público disse que estava tudo absolutamente correto. Venha discutir o seu governo, candidato. Nós estamos candidatos à presidência da República e pare de ofender Minas Gerais, candidato. Obrigado, senhores candidatos. Nós estamos encerrando neste momento o primeiro bloco do nosso debate. Depois do intervalo, voltaremos com mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. E mais uma vez, os temas serão livres. A gente volta já já, SBT nas eleições 2014.